Eu lembro-se que há tinha dito que não conseguia que a vida política não estivesse associada à violência. E, aliás, sabe melhor do que eu que a lei é por definição coerciva, portanto, está associada à violência, portanto, não podemos sequer pôr em causa. Eu não falo, eu até utilizo o conceito, é desmedido da violência. O problema não é a violência. O problema é o facto dessa atitude ardilosa conduzir à desmedido da violência. Porque o problema é quando o político, isto é muito discutível, é quando o político tem que recorrer aos enganos, às ardis, às tramas, para exercer, para manter a sua comunidade presa. E, a partir do momento em que, eu percebo a posição para tal, a partir do momento em que ele está numa atitude de constante dissimulação, de constante engano em relação aos outros, o que é que ele perde? Ele perde completamente a capacidade de saber distinguir quem me engana e quem não me engana. E quando ele perde a capacidade de saber distinguir quem me engana e quem não me engana, a comunidade transforma-se praticamente no inimigo do próprio príncipe. É nesse sentido que eu digo que a racionalidade religiosa, que sem dúvida nenhuma que é moderadora, mas como está associada à prática digamos assim, do engano e do ludíbrio, acaba por impedir o príncipe de ter uma percepção da vida pública de acordo com aquilo que, por exemplo, a racionalidade aristotélica consegue, precisamente porque não recorre a essas armadilhas, que é de aqueles ali são ardilosos, aqueles ali, apesar de tudo, são confiantes. Porquê? Porque o próprio príncipe não está a ser levado pelos espíritos falsos, pelas armadilhas, pelos ardis, na sua deliberação, e, portanto, está em condições de poder distinguir quem é e quem não é. Que era essa já a célebre questão de Platão. A solução de Platão não concordo com ela, que é de expulsar, por isso é que eu acho que Aristóteles é mais razoável quando introduz a médios dentro da vida pública. Mas o que é um facto é que o príncipe, a partir do momento em que esse quadro da sua inteligência é decisivo para a deliberação política, a partir dessa altura, mesmo que ele tenha a proteção da lei, ele fica, digamos assim, na situação em que perde o critério de distinção de quem está na vida pública por quem está na vida política por razões de natureza pública e quem está na vida pública por razões de natureza terceira. E, nessa altura, para salvaguardar aquilo que para ele é fundamental, que é a vida pública, digamos que entra, mas isso, agora acho que já não vou depois continuar mais naquilo que se poderia chamar uma espiral de violência, que pelo menos não parece que a teoria política de Maquiavel, recorrendo às leis, esteja em condições de poder dar conta de que essa espiral de violência não aconteça. Ou seja, o meu temor em relação à teoria política de Maquiavel, com toda a admiração que eu tenho por ela, é que ela seja capaz de dar uma resposta satisfatória àquilo que é a desmedida da violência. Eu acho que onde nós discordamos é que, da maneira como eu entendo Maquiavel, eu diria que Maquiavel responderia à Regina dizendo que quando isso acontece é porque toda a estratégia mista já falhou. E, portanto, a Médici já não. Quando isso acontece, a Médici já não é um quarto da natureza do príncipe, é pelo menos metade ou mais, porque significa que as outras partes, estão a mais importante, dentro da sua medida, já falharam. Mas quando isso acontece, significa que o príncipe seguiu uma estratégia errada. Fez tudo aquilo que fizeram os outros imperadores que não se veem, que não conseguiram encontrar o equilíbrio entre os diferentes meios de racionalidade. Sem dúvida, mas André, acho que o André tem razão, mas eu coloquei precisamente, eu concordo com isto, concordo consigo em relação a tudo aquilo que seja a vida ordinária da política. Eu coloquei precisamente foi nessa situação, e quando as leis falham, então qual é que é, nessa situação extrema, qual é que é a resposta que o Maquiavel dá? Mas se as leis falham, é que eu estou a tentar chegar. Se as leis falham, significa que o príncipe, quando emitiu a lei, já estava a usar deficientemente a Médici. Porque ele tem de emitir as leis de maneira a que a previsibilidade inserida no conteúdo da lei preveja, literalmente, a possibilidade de violação de inimigos que surjam. Porque a Médici é precisamente isso. É a capacidade de
prever o mal do inimigo que surge e antecipar-se a ele. A lei é o meio de o fazer. Portanto, se a lei falha, significa que ele, quando emitiu a lei, já estava a fazer o deficiente fundamento. Mas sabe uma coisa, André, mas é precisamente uma premissa. Por isso é que eu falei do caso de André Carnegie. Maquiavel tem a ilusão de que é possível o controle absoluto e imprevisibilidade. E é por isso que depois ele é conduzido à violência. Quando o André diz, quando a lei é feita e já está a falhar, porque não prevê todas as imprevisibilidades, no limite está a pensar no platano. Isto é, nós agora vamos falar aqui uma comunicação que vai conseguir, de alguma maneira, antecipar todas as ocorrências futuras da lei. Não é possível. Eu acho que esse é que é o erro da Maquiavel. É eu pensar que consegue encontrar uma lei ou uma disposição política que esteja em condições de poder para tudo sempre conter o imprevisível. Nesse aspecto, eu acho que Aristóteles, a teoria da racionalidade aristotélica, é muito mais razoável. Quer dizer, sem dúvida nenhuma, tal-se uma liberação, tenta-se perceber que ela responde no momento oportuno àquilo que são as condições, mas continua lá no momento da ti, que é da imprevisibilidade. E é precisamente sempre esse jogo dialético, aquilo que é a previsibilidade, aquilo que são as migrações, que de alguma maneira nós vamos sempre fazer pequenos ajustamentos. Não é pensar que há uma lei eficaz que tem a capacidade de prever todos os acontecimentos e depois, quando ela falha, é claro que temos que ir buscar o martelo, temos que ir buscar a faca. Não, mas não é isso. É que a lei já contém na sua própria ideia a possibilidade da sua falha. É isso que é a sanção. Portanto, se a lei for emitida na confiança em relação aos cidadãos, supostamente com a ideia do previsível e do englobar todas as circunstâncias da fortuna, e não for secundada pela imagem da força e o potencial da sanção, é muito pouco provável que ela venha realmente a ser inteiramente eficaz. Isso são problemas. Eu vou dar a palavra ao André, mas é aquilo que eu acho. E acho que isso é que é um problema. E acho que isso é realmente um problema. É pensar que há uma lei que é inteiramente eficaz. Porque quando ela não é inteiramente eficaz, das duas uma, ou... Mas ninguém vai ser precisamente. As sanções previnem. Olha, as sanções têm ilícitas a ideia de que o direito não consegue ser plenamente eficaz. É a própria previsibilidade que está associada a uma restrição da lei. Exatamente. Que é de que ela não vai ser certamente cumprida. A lei é um modelo de previsibilidade lançado a um mundo de imprevisíveis. E ela própria admite-se como previsível num imprevisível e, portanto, incapaz de ser totalmente eficaz. Daí a necessidade da violência e da estratégia de ela própria se autocorrigir. Sim, mas isso é uma coisa diferente. Eu tinha dito anteriormente, quero dizer que podia haver, que a lei já tinha sido feita, já tinha sido errada. Isto é, que o príncipe, ao contrário dos imperadores, já tinha cometido um erro. Não, ele não cometeu erro nenhum. Não foi cometer. Acabei de dar um exemplo de um erro desse género. É emitir uma lei que não seja secundada por um sistema jurídico de sanções. Isso é um erro crasso à luz destas estratégias. Portanto, um legislador que faz isso, na sua boa vontade, que de repente põe-se a criar leis a torto e a direito, a fazer face à fortuna e abole a existência de uma polícia, é alguém que vai ser. Portanto, é alguém que tenta impor um modelo de previsibilidade num mundo de imprevisíveis, que por muito boa que seja a lei na sua previsibilidade da inconstância da fortuna, já é falha coxa na vertente da métrica através da qual se tem de estabelecer. Isso é uma coisa diferente. Isso não é resolvido por sanções, não é? É direito. Não, pela ameaça. Deixa de ser eficaz, por isso é Exato. A sanção funciona como uma espécie de quarto do leão. O quarto do leão, a imagem da possibilidade de se recorrer à força. Mas se se recorre à força, significa que a própria lei reconhece que ela própria está mal feita. Mas não só, mas como disse há bocado, a própria lei já é, quer dizer, a força já está presente na lei, como eu disse há bocado, a força já é ela própria presente. Mas eu te digo, Luís, Se isso não se eu depois temos que ter lá essa força. Por isso eles estão cortando. Quer dizer, os conflitos, o que está por trás da nossa discussão é mais uma questão antropológica. Antropológica. Antropológica, geopolítica, mais especificamente.
mais especificamente ainda, relativamente à interpretação da virtude, no sentido positivo do termo, a virtude moral, das leis. Não é? Portanto, a mim dá a ideia que o André interpreta de raiz, interpreta a lógica maquiavelina como já tendo desistido de qualquer virtuosidade moral da política. Mas a questão que eu coloco ao André nesse caso é se essa estratégia global que ele fala não resulta, ele provavelmente responderá que sim, não sei, se não resulta justamente de uma tendência mais empirista, não é? De se ter constatado, não é? Que a tal invisibilidade, não é? Vai sempre no sentido de o ser humano não ser capaz de manter a benevolência que há de início nós podemos admitir que ele é grave. Dá uma sensação e provavelmente estás a ver corretamente o Maquiavel quando consideras que essa estratégia global é de raiz puramente estratégica, ligada à eficácia. Não sei se li mal ou não, mas fiquei com a ideia de que tu lês mesmo o componente racional, da lei, etc., já como parte de estratégia, de manutenção de poder, etc. Exatamente. E, portanto, no fundo, lês a antropologia política do Maquiavel como sendo de raiz cética ou pessimista, ou etc. Mas isso depois dirás Não necessariamente. Sim. Mas podemos. No caso da Regina, penso que ela faz uma leitura do Maquiavel que é como se o Maquiavel estivesse a dizer: bom, nós gostaríamos que as coisas fossem de uma determinada maneira, com uma determinada carga moral, que essa carga moral se pudesse manter, etc. Mas verificamos que não é possível. Mas é como se significasse qualquer coisa. Aliás, o texto da Regina vai no sentido de Maquiavel ainda estar do lado de quem entende a vida política como uma articulação de interesses, a favor do bem comum, etc. Portanto, eu acho que o que está no fundo da nossa discussão é a antropologia política, no fundo. É a forma como cada um dos autores interpreta, e aqui no caso do Maquiavel, eu penso que o autor contemporâneo muito importante para a questão do Carlos Schmitt, a teoria do poder do Carlos Schmitt, mas até a ontologia do poder do Carlos Schmitt. Penso que é isso que está mais na base da nossa discussão, não é? Se eu percebi minimamente as vossas posições, ou seja, penso que a Regina tende a ler o Maquiavel como alguém que, ou seja, como se ainda, é como se, digamos, a ilusão perdida se mantivesse, ainda como perdida se mantivesse, não é? É como se o Maquiavel quase que se desculpasse com nós não somos capazes de, não é? Nós temos boas intenções, entre aspas, mas não somos capazes. O André lê de raiz, tenho a impressão, a antropologia política do Maquiavel, como já, digamos, como, no fundo, se calhar identificam-se as duas posições, não é? Mas é como se tu deixasse, digamos, quer dizer, a resta que ainda poderia haver com o Maquiavel de conservação, ainda que já com qualquer coisa de perdido, não é? De conservação do aspecto moral, não é? É como se isso já não figurasse no desenho da posição do Maquiavel. É como se tudo fosse já simplesmente uma estratégia em função da eficácia, em termos de poder, etc. Mas enfim, posso estar a eu só queria dizer que eu achei bastante interessante. Como é que eu posso decorda eu penso que o Maquiavel, quer dizer, depois eu não sei se ele terá a ilusão, não me parece que ele tenha a ilusão, não penso que ele tenha qualquer ilusão de natureza moralina, não é? Sim, claro. Ele, claro, a clareza sabe distinguir aquilo que é a normatividade política, eu acho que nesse aspecto estamos a relacionar com a normatividade política, diferente da normatividade é o que parece é que mas eu depois também posso explicar, depois deste, eu valorizo bastante os diálogos porque nós não sentimos como entramos, não é? Portanto, eu agora depois das articulações
terei de reponderar muitos dos aspectos que foram aqui referidos. Eu penso que a racionalidade médica, não é? Portanto, a médica introduz, até é muito interessante, mas introduz um curto-circuito na teoria política de Maquiavel, e depois da intervenção do André ainda fiquei mais pessimista, porque eu realmente já tinha achado que sempre achei que as leis contêm um elemento de violência, mas esse elemento da violência moral associado à possibilidade da desmedida da violência leva-me ainda a pensar que é perfeitamente possível que um príncipe que esteja já completamente afastado daquilo que é a vida da sua comunidade utilize a legalidade que veja-se nos regimes despóticos para esmagar e destruir completamente qualquer possibilidade de liberdade da vida da comunidade. E, portanto, sem dúvida nenhuma que o elemento de legalidade é relevante, mas utilizado nessa perspectiva da possibilidade da desmedida da violência, a legalidade terá aí, como nós já sabemos, um poder absolutamente decisivo. Nesse caso haverá lá a polícia, haverá lá a prisão para todos aqueles que, de alguma maneira, se colocarem contra o estipulado pela lei. Não é? E aí, por muito que haja a invocação da legalidade, essa legalidade já está ao serviço daquilo que é a violência lumina do príncipe. Portanto, eu dou importância à legalidade, mas, André, até pela minha reflexão sobre a política, eu considero que a legalidade é muito relevante, mas pode haver leis extremamente injustas e pode haver leis para oprimir, e, portanto, é perfeitamente possível, no quadro do Príncipe de Maquiavel, isso posso dizer. Mas, de qualquer maneira, só quero dizer o seguinte. Eu espero ter respondido, posso estar aberta a mais questões, mas vou, sobretudo, a partir desse nosso debate, dar mais importância à questão da legalidade, àquela meia parte que eu não digo que seja, não é humana, isto é como humano, porque eu não separo o humano é animal. Quer dizer, eu digo que é uma das coisas que eu digo sempre, nós esquecemos que somos animais. Esquecemos que somos animais, quer dizer, somos racionais, mas fundamentalmente animais. E aquilo que Maquiavel não quer esquecer é que vocês, políticos, são animais. Portanto, depois temos essa, já estava a ver estudar, depois temos, ao longo da evolução, o aparecimento disso que se chama consciência, que se chama não sei o quê, mas os milhares de anos em que nós estamos, digamos assim, animados por aquilo que se chama a animalidade, que queremos, de alguma maneira, recalcar como se fossem apenas puramente racionais, está aí. Eu acho que nesse aspecto Maquiavel é muito importante. Não esquece que, se não apanharmos só o suficiente, temos uma grande pressão. Precisamos de animais, mesmo que queiramos não ficar deprimidos. Mas a minha ainda uma pergunta. Para si, as leis de Maquiavel têm um objetivo a favor da comunidade? Ou é um... Mas eu ainda ponho a questão. No caso das leis de Maquiavel, para si, a inovação tem um objetivo bem na comunidade? Ou, como diz o André, as leis, no fundo, fazem parte de uma estratégia de manutenção do poder e da eficácia? Sim, não, mas cuja eficácia serão ou redundam no bem da comunidade, exatamente. Não, mas isso não é a motivação dela, e aí estamos a ver. Estamos de acordo, eu acho que Maquiavel, quer dizer, acho que é errado pensar que Maquiavel está a fazer a defesa do príncipe como se ele fosse por exemplo, a interpretação do Strauss, não é um circulamento isto, terceiro, não, tudo para Maquiavel é alguém que tem que tomar a consideração. O interesse da racionalidade política do programa político de Maquiavel tem precisamente a ver com a introdução de um conceito qualquer de interesse público. Exatamente. Porque senão não tem, quer ver, o interesse de dar um jogo de resolucia, é um jogo estratégico, tático-estratégico, não é? A lógica da racionalidade política de Maquiavel parece-me bastante. Por exemplo, o herói sétimo severo, essa descrição desse perfil é muito interessante para percebermos talvez um pouco o que é que poderá ser, numa determinada altura, um interesse público naquela atividade política, não é? Para aquela Mas é que a questão mas é que Maquiavel está sempre a traçar a distinção entre o homem privado, particular, e o homem público. E a passagem do público ao privado, há dado que nos passou de privado ao público, os inimigos de César Borgia eram públicos e passavam ao privado. Portanto, ele está sempre a fazer esta distinção entre aquilo que é, aliás,
Pronto. Mas agora já diga. Já Não, não está é. cansado. Não sei se. É natural. Não sei, não estou cansada, não sei se há mais interesse por parte das pessoas em continuar. Não sei disso. Eu acho que aí depois há sempre tentar saber o que é o interesse público e quem é que define o interesse público. Eu acho que esse chapéu de jogo acaba muita coisa. Mas isso. O que é o interesse público, não é? Essa, se calhar, é a questão fundamental. Mas eu acho que eu acho que o Maquiavel me dá a resposta Não. Estava muito longe, não sei, estava ali num período em que era preciso afirmar a ideia que existia como bem público, não é? Contra os Um princípios momento da de interesse público liberdade. será, por exemplo, o elemento de estabilidade, por exemplo. Exatamente. Por exemplo. A segurança, exato. A segurança, tudo isso são